Galera que tá chegando aí, quem tiver dúvidas de inglês, manda aí no chat, hein? Que você joga no Play. Cara, eu tava jogando Resident Evil Requiem, né? Normalmente eu jogo um Dead by Daylightzinho, já joguei muito Genshin. Professor, eu queria tirar uma dúvida contigo, eu tô com dificuldade no uso do ANT nas frases. Gui, o ANT, ele é uma gíria, né? Então, o que acontece? A gente costuma usar ele como uma negativa. Só que, como ele é uma gíria, não tem maneira correta de usar ele, né? Por quê? A priori, a princípio, esse ANT ele seria uma maneira negativa de usar o I am not, né? Porque o am como not não tem contração. Você tem com as outras formas do verbo be, né? Like you are not, you aren't. He is not, he isn't. Só que o am com not não existe. Então o ANT ele surgiu disso. Seria uma maneira de contrair o am como not, I ain't. Só que com o passar dos anos, por não ter sido aceito como uma coisa gramaticalmente correta, começaram a usar a moda caralho. Então, tipo, você vê muita gente que usa como uma negativa para outro verbo, ao invés de usar um auxiliar, por exemplo. Tipo, I don't work. Tem muito nativo que fala I am work, que é absurdamente bizarro, até por ser errado. Mesmo como gíria, é muito escroto, tá ligado? É muito estranho. Porque você tem o don't, você tem o auxiliar. Então é meio com coringa, É tipo isso, Henrique. Tá ligado? Fica uma gíria que serve pra negativa no geral. Saquei que eu tava ouvindo uma música Ain't No Love in Oklahoma. Então, Ain't No Love, o correto gramaticalmente seria There is no love, né? Porque entra outra coisa também que é o quê? Que é dupla negativa, né? Eu tenho a opção em inglês de negar ou o verbo ou a coisa, né? Então, ó, there is no love, né? Há, existe, não amor, né? Eu não preciso falar there isn't love, entendeu? Só que ain't no love seria como se eu falasse there isn't no love. Então, tipo, não há não amor, tá ligado? É certo pessoas usando did antes de um verbo para colocá-lo no passado em uma frase afirmativa? Guilherme, sim, é correto, só que tem um momento específico para usar. Quando você usa esses auxiliares dos tempos simples, do, does e did, nas frases afirmativas, é para você dar ênfase de alguma coisa. Então, normalmente, quando você precisa afirmar algo que alguém está te questionando, tipo, você foi lá no show? Foi nada. Aí você, porra, I did go to the concert. Pô, eu fui sim no show, entendeu? Você não usa normalmente assim porque soa meio bizarro. Hello, Baduino! How you doing, my friend? Qual a diferença do I have been e o I had watched? Então, o have como preposição, como verbo auxiliar, ele está num tempo presente. Então, I have been é present perfect. Ele faz uma ligação do presente como do passado com o presente. O had, você está jogando esse auxiliar para o passado. Né? I had watched é o past perfect. O past perfect, ele liga uma coisa no passado com outra coisa no passado. I'm doing very well and I have plans to travel. Nice, man. Where are you going? Você colocou o microfone na barba, que da hora. Tem que servir pra alguma coisa, né, meu querido? Past perfect é bem chato. Henrique, não é, cara. É muito mais tranquilo do que o próprio present perfect pra você empreender. Fala Gold of King, beleza, meu querido? Porque, ó, o present perfect, você pode usar ele pra falar de uma coisa que ainda acontece, né? I have been a teacher for over 20 years. Eu sou professor há mais de 20 anos. E pode falar de passado, uma coisa que já aconteceu, só que num tempo não específico, né? Tipo, I've already been to Europe. Eu já fui pra Europa. Você pode usar pra falar de presente e de passado. O past perfect não, ele é uma coisa muito específica. É um passado que aconteceu antes de outra coisa no passado também. Então, ó, by the time I arrived at the movie theater, my girlfriend had already bought the tickets. Quando eu cheguei no cinema, minha namorada já havia comprado os ingressos. O past perfect é só isso, não tem nenhuma nuance por trás dele, tá ligado? Itália, baby, aí sim, Lemon, o cara vai pra Itália. Só nos Buongiorno. Como uma pizza lá em meu nome, meu querido. Verdade que o inglês britânico é mais difícil? Não. Não é mais difícil, cara. Mano, é incrível, não é possível, porque a live trava quando você vai ler ou tá lendo meu comentário. Talvez seja Deus te dando algum sinal, God of King. Energia maligna querendo me derrubar. Deve ser, cara, os inimigos, mano. É a inveja das inimigas. Quando eu misturo had com has. Na verdade, o contrário, né? O has vai ter que vir antes porque ele é auxiliar. E o had vai ser o verbo principal.
Porque, ó, é igual no presente. Você não tem o do, que é o verbo fazer, e o auxiliar do, que só está indicando o tempo. Então, ó, se eu te perguntar o que você faz, what do you do? Esse primeiro do é o auxiliar, ele só tem que estar aqui porque é uma pergunta no presente. O segundo do, que é o verbo fazer, what do you do? O que você faz? Só ele que tem a ideia. No present perfect é a mesma coisa. Eu tenho o auxiliar have e tenho o verbo have de ter. Então, ó, I have had a few problems. I have had. Eu tive alguns problemas. Simples assim. Só que aí, como é presente perfeito, present perfect, quando você fala de terceira pessoa do singular, você tem que conjugar o auxiliar, né? O he, ou she, ou it. Né? Então, ela teve alguns problemas. She has had some problems. Has é usado para he, she, it, né? Exatamente. Porque o he, o she e o it, ele sempre, quando for um tempo presente, vai ter que fazer alguma alteração neles ali usando a ideia do S. No presente, no simple present, né? Quando eu digo I work every day, eu trabalho todo dia. Ela trabalha todo dia? She works every day, né? E aí quando eu tenho auxiliar, tipo na negativa, né? I don't work every day, eu não trabalho todo dia. Ela não trabalha, como eu tenho auxiliar, eu mexo no auxiliar, não no verbo. Então, she doesn't work every day, né? E essa ideia se traduz também para os perfeitos, né? Como eu tenho auxiliar have sempre, então sempre eu vou mexer só no auxiliar. I have had a few problems, she has had a few problems, ok? I like to watch Big Bang Theory in English. I don't remember what was the last season of the Big Bang Theory that I watched, but I think someone was pregnant. I think it was Howard's girlfriend, like the little blonde girl with the annoying voice. They don't talk like this, you know? I don't really remember her name, but I think she was pregnant. Comendo bastante. Aí, Yellowstone, vou dar uma olhada, cara. Foi até tempo, mano. Olho rural, tradição de família, briga territorial, política. Interessante. Gosto. Temas que eu gosto. Tô lendo Pequeno Príncipe em inglês. Olha, não é muito difícil. Sim, é um livro bem tranquilo pra ler, cara. How can I say very beautiful in Portuguese? Muito bonito? Ou muito bonita? Depende. Qual a melhor dica para números... Hã? Melhor dica para número 100 é 1000. Repetir essa unidade 2 vezes, não aguento mais. É o quê, Digo? Não entendi, cara. Melhor dica para números. 100 é 1000? Repetir essa unidade 2 vezes, não aguento mais. Rapaz, eu não entendi. Só dúvida, Digo. Você tá tendo dificuldade com números, né? Faz o seguinte, vai no meu canal do YouTube lá, Teacher Romão Santiago. A aula 2 que tem postada lá é sobre números. Dá uma olhada lá. Vai te ajudar, tenho certeza. RPG de mesa do Selbit. Cara, eu odeio RPG de mesa, velho. Acho a coisa mais inútil do mundo. Meu listening and speaking é ótimo, mas escrevo e leio em inglês bem mal. A melhor maneira de melhorar isso, Júlia, é ler mais e escrever mais. Por incrível que pareça. Isso daí é igual à academia, cara. Você tem um músculo mais fraco, você tem que bater nele. Entendeu? Então, leia mais. Se você não tem o costume de ler, começa com alguns livros mais tranquilos, até mais infantis mesmo, e vai aumentando a dificuldade com o tempo. E se propõe a escrever mais, né? Escrever é uma coisa que muita gente não faz mais hoje em dia. Escrever mesmo, né? Caneta e tal, papel. Então, tente criar frases em inglês, tente ir ligando elas aos poucos, crie mini diálogos, tenta criar tipo um diáriozinho, tenta escrever o que aconteceu no seu dia ao longo do dia, sabe? Isso daí ajuda bastante. Vai te forçar a ir atrás de palavras, de vocabulário que você talvez não lembra. Vai te forçar a ir atrás de palavras para ligar as frases. Entendeu? Sim, sim. Aliás, obrigado pela dica naquele dia. Opa, estamos aqui para isso, Gold. Acima de 1000 é 100? Acima de 1000 é 100? É o quê? Digo, você tá entrando numas brisas muito loucas, meu amigo. Não tô entendendo mais nada. So I must say that you are muito lindo. Oh, thanks, Lemon. You're very beautiful. Que língua você está falando? Todas, meu querido. 100,000. 100 é 100. 1000 é 1000. Então, 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400 e assim por diante. E 1000 é 1000. Então, 1000, 1000, 2000, 2000 e assim por diante.
desses tempos verbais de present continuous, present perfect, etc., qual você acha o mais fácil? Cara, eu acho que o mais fácil seria o... talvez o continuous, o present continuous. Porque você não tem que se preocupar com o uso de auxiliar, né? É que, assim, a questão desses tempos verbais é porque, assim, por um lado, questão de estrutura, o simple present é um pouco mais complexo, que você tem que lembrar o uso de auxiliar, as modificações que você faz no verbo, né? Quando tem um auxiliar, você tem que lembrar de mexer no auxiliar e não no verbo. Aí tem a diferença do verbo be, que não trabalha com auxiliar, e tudo mais, né? Já o present continuous, em questão de estrutura, ele é mais tranquilo, porque você não tem auxiliares, você só vai trabalhar com o verbo be como principal e o verbo no ing, né? Só que aí ele tem usos que muita gente acaba não sabendo ou acaba confundindo, né? Porque o present continuous ele pode ser usado para presente, né? O que está acontecendo agora. E também pode ser usado para um tipo específico de futuro, que é quando você tem ações que já estão scheduled, né? Você tem compromissos agendados. Então, tipo, eu vou ver meu médico amanhã, eu tenho uma consulta amanhã. I'm seeing my doctor tomorrow. Se eu fosse traduzir o pé da letra, né? Eu estou vendo o meu médico amanhã. Sacou? Mas mesmo assim, eu diria que é o mais tranquilo desses. Tio, você acha que tem um futuro no TI? Tô no começo, porém quebrei 6-7 phones. Talvez, Mateuzinho. Porque aprendi vendo séries e ouvindo música, então tenho muito vocabulário, mas nunca li muito. Pois é, Júlio, então a melhor maneira é realmente você fazer isso, é escrever e ler mais. E já que você gosta de música, vai no meu canal de YouTube, que tem um vídeo lá onde eu falo sobre aprender inglês com música. E lá eu dou algumas dicas de como fazer isso. E nessa maneira de você aprender inglês com música, tem algumas das dicas que eu dou que vão te ajudar a melhorar a sua leitura e sua escrita também, tá? O que você acha do... Não conheço, Guilherme. Free Fire... Esse cara joga Free Fire, mano, que é isso. Quando é assim, pode considerar qual nível? B2, porque falo fluentemente, entendo tudo, mas leitura é ruim. Então não, né? Porque para você dominar um idioma, você precisa dominar bem as 4 habilidades. Entendeu? Então se você fala e escuta bem, mas você não consegue escrever direito, você não consegue ler nada, por mais que você tenha um speaking e um listening de nível B2, que seja muito bom, se o seu reading e o seu writing são A1, você não pode dizer que você é um B2. Na escala global, no geral, tu vai ser considerado, sei lá, um A2. Entendeu? Quando você vai fazer um teste de nível mesmo, né? Ou se você vai fazer um exame tipo os exames lá da Cambridge, né? O CI, CPI, essas coisas. Eles avaliam cada habilidade separadamente. E aí a média daquilo ali que vai dar o seu nível. Então, literalmente, se você chegar lá com um speaking e um listening B2, mas seu reading e seu writing é A1, tu vai acabar ficando ali numa zona meio de um A2, cara. Fazer com ela através de um método espiritual, exatamente espiritual, mas algo fora do normal. Muito bom, Gold. Tô estudando, tá difícil. Continua estudando, rapaz. Desiste não. Desiste não que fica melhor depois. Ó, começamos o bingo, hein? Já, primeiro, Cauê Moura. Pronto, agora falta alguém entrar aqui e falar que eu pareço o Nando Moura. Que eu pareço algum integrante do Sistema Faddown. Perguntar se eu sou judeu. Mas o bingo está aberto. Past Continuous existe? Existe sim, Henrique. Eu estava fazendo alguma coisa. I was watching TV last night. Eu estava assistindo TV ontem à noite. Muçulmano. Ah, o Henrique quer gabaritar o bingo sozinho, mano. Tá roubando, não vale. It sounds a little strange to hear you speaking Portuguese, but using English words to explain. Sounds fun, doesn't it? Tem dificuldade em ler esses tipos de número, tipo 729.925.118. Tentando ler esses números, estou com dificuldade. 729.925.118. Vai no YouTube, menino. Tô falando. Vai ver a aula lá que tem sobre números, pô. Aula 2 do canal, Teacher Juan Santiago. Boa noite, Henricão. Para você ser B2, você tem que dominar todas as competências. Exatamente. 6-7, Lemon.
você pudesse voltar no tempo, mudar alguma coisa, o que você mudaria? Cara, ao mesmo tempo que teria algumas coisas que eu gostaria de mudar sim, às vezes eu fico naquela de, pô, mas peraí, mas eu sou quem eu sou hoje justamente porque eu passei pelas experiências que eu passei e da maneira que eu passei. Então, eu tô muito feliz com quem eu me tornei. Então, não sei se eu mudaria alguma coisa. Qual é melhor, a pessoa que tem dificuldade na escrita ou a pessoa que entende e fala bem? Cara, depende muito de o que você vai fazer da vida, né? Se você trabalha com atendimento ao cliente, por exemplo, você só precisa conversar com as pessoas. Se você não sabe ler e escrever, tanto faz. O caso que eu sempre falo do meu amigo Japa lá, né? Que morou no Japão, ficou 4 anos trabalhando como soldador. Só que ele precisava fazer é entender o que falavam pra ele e conversar com os outros. Tanto que ele voltou sem saber ler e escrever nada em japonês. Ele troca ideia com você por horas, mas ele não consegue ler um kanji. Entendeu? Não lembro se pela primeira vez. Não sei nem quem é Pytroll, amigo. Writing e speaking normalmente são as competências mais relevantes. Então, depende. Depende pra que você vai fazer. O que você precisa disso na vida, né? No geral, né, speaking e listening, né? Porque as habilidades elas são interligadas, né? Normalmente se você fala bem, você entende bem, né? E se você escreve bem, você lê bem e vice-versa. Salve, Luvisotto! Com o tempo esqueço um pouco inglês porque não tenho bilíngue nem alguém pra conversar. Cara, inglês você tem que manter contato, bicho. Não tem ideia. Você tem que estar sempre em contato com o idioma, tem que estar fazendo o máximo que você puder de coisas no seu dia a dia em inglês, cara. Porque não é igual andar de bicicleta, não. Tu esquece mesmo. O que significa shorty? Shorty é tipo minha gatinha. Porque shorty vem de shorty, que vem de short. Né? Tipo, a pessoa que é baixa. Então, minha shorty, minha baixinha. Mas shorty. Entendeu? É uma maneira carinhosa de falar da sua mina. Como usa o does? O does ele vai ser o auxiliar do, que você vai usar no presente, quando você fala de terceira pessoa. He, she ou it. Então, ó, se eu for te perguntar o que, que você faz, what do you do? Mas se eu for perguntar o que, que ela faz, what does she do? Sacou? O que você acha dessas redes e apps tipo Kumon, se é o tipo Duolingo? Cara, o Duolingo ele é uma ferramenta. O que eu sempre digo pro pessoal aqui, para você ter um inglês bacana e aprender da melhor maneira possível, num tempo bacana, é o ideal que você tenha uma base muito sólida. O que é uma base muito sólida em inglês? Um bom professor particular, um baita de um curso de inglês, né? Duolingo, Anki e outros aplicativos, outros sites, eles vão ser ferramentas. Então eles vão ser coisas que você vai usar para agregar no seu aprendizado, né? Que você vai usar fora da sala de aula. Só um Duolingo não vai te ensinar nada. Tu vai aprender uma coisinha ou outra aqui, mas vai chegar um momento onde aquilo lá não vai mais estar suprindo a sua necessidade. Sacou? E escolinhas tipo Kumon, CCAA, cara, é perder tempo e dinheiro. Entendeu? Porque Kumon é um métodozinho muito... Ele serve para alguns tipos de pessoas, só que ele é muito limitado. Entendeu? O Kumon trabalha muito com repetição, então ele é até legal para quem tem dificuldade para internalizar certas regras, certas estruturas, mas ele não vai abranger todas as 4 habilidades que você precisa desenvolver. Não, uma pessoa que faz Kumon, ela não vai ter oportunidade de desenvolver o speaking dela de maneira ideal, o listening dela de maneira ideal e tudo mais. E se CAA, essas outras escolinhas vagabundas aí, tipo CNA, Skill, Fisk, Wizard, Wise Up, cara, é jogar dinheiro no lixo. É perder tempo, velho. Tava falando de Present Continuous, Present Perfect, qual você acha mais difícil? Ah, qual eu acho mais difícil? Cara, pra maioria da galera costuma ser o Present Perfect, né? Porque o Present Perfect, o problema, na verdade, o que eu... não é prepotência nem nada, tá? Mas o problema do Present Perfect que eu vejo é que muitas vezes não sabem explicar direito. E aí os alunos ficam doidos e cria essa estigma de que, pô, Present Perfect é o caralho. Mas não é. Tá? O Present Perfect, resumidamente, é o que eu tava falando mais cedo. Ou é uma coisa que ainda acontece, mas você quer falar da duração dela, tipo, I've been a teacher for over 20 years. Eu sou professor há mais de 20 anos. Ou é uma coisa que aconteceu no passado, que tem alguma relevância no presente, mas aconteceu no passado e não importa quando, né? Um passado, um tempo inespecífico no passado. Like, I've already been to Europe. Eu já fui pra Europa. Entendeu? É só isso. Mas o nego cria várias maluquices pra tentar explicar o present perfect. E aí acaba não conseguindo, e aí o nego não aprende, e aí fica essa doideira, tá ligado?
Mas é muito tranquilo, cara. Não tem um tempo. O inglês é uma língua muito tranquila, cara, porque é uma língua muito lógica, é uma língua muito racional. Então, uma vez que você pega as nuances do idioma, que você pega mais ou menos como que o idioma funciona, cara, pra você melhorar o seu inglês, pra você aprender, é muito tranquilo. Tá ligado? Não é igual português, que é cheio de maluquice. Que é um exemplo muito claro disso, cara. O conjugação verbal. Você pega lá o verbo work. Eu trabalho, I work. Tu trabalhas, you work. Ele trabalha, he works. Cara, I work, you work, we work, they work. Você só vai mudar no he, she, it. E a mudança que você faz é colocar um S. Nossa, que fim do mundo, né? Então é muito mais tranquilo, velho.